E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Bom, nessas videoaulas, né, do Se Liga na Educação, nessas duas videoaulas que tiveram, vocês viram sobre a composição química, né, um pouco sobre a composição química que forma o corpo dos seres vivos, né? Então, vocês viram lá que tem os componentes orgânicos, que são produzidos dentro de um corpo de um ser vivo, e os componentes inorgânicos, que são água e sais minerais, né? Vocês já viram, né, sobre a água e os sais minerais. E um pouco sobre os componentes orgânicos. Bom, esses elementos, todos esses elementos ou nutrientes que formam o corpo dos seres vivos, eles desempenham uma função, né? Eles têm uma função dentro do corpo dos seres vivos, certo? Existem várias funções que esses elementos podem desempenhar, mas três funções são básicas, tá? Que são os reguladores, que regulam o funcionamento do corpo, que tem como exemplo principal os sais minerais e as vitaminas, né? A gente tem também os elementos com função energética, que fornece energia para o metabolismo do corpo, né, para o funcionamento do corpo, que tem como exemplo principal os carboidratos ou açúcares, né? Os carboidratos são moléculas grandes que vão sendo digeridos até ficar menor que a molécula de açúcar, tá? Que também tem as gorduras. As gorduras também podem liberar energia, né? E tem os elementos com funções estruturais ou construtores, que são aqueles que vão formar as estruturas do corpo, vão ajudar a construir as estruturas do corpo, que tem como exemplo principal as proteínas, tá? E também as gorduras. Gente, isso não quer dizer que um nutriente, como sal mineral e vitamina, não possa desempenhar outra função além de regulador. Pode sim, né? Assim como os carboidratos ou açúcares, eles podem desempenhar outra função além de energético, né? Estrutural, por exemplo. Mas esses são a função principal desses elementos, né? Então, principal reguladores, vitaminas e sais minerais, principais alimentos energéticos, carboidratos, principal, também gordura. Principais alimentos construtores ou estruturais, as proteínas e também as gorduras, tá? Bom, as proteínas, como vocês viram também na videoaula, né? Elas são formadas por aminoácidos, principalmente, tá? Existem outros elementos, exemplo, sais minerais, que entram nessa composição das proteínas, mas ela é basicamente, principalmente, né, formada por aminoácidos, certo? Bom, os aminoácidos, eles vão se ligando um no outro, formando uma corrente de aminoácidos, né? Para começar a formar as proteínas. Então, primeiramente, vai formar essa corrente de aminoácidos. Vai formar as proteínas primárias. Depois, essa corrente de aminoácidos vai se torcer. Pode ir entrando aí outros elementos, como sais minerais, por exemplo, né? A hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio que está nos glóbulos vermelhos, ela tem que ter ferro, certo? Então, aminoácidos que vão se torcendo, pode entrar aí algum outro elemento e ela vai se torcendo e adquirir uma forma específica para aquela proteína. Então, cada proteína tem sua forma específica. O formato que a proteína adquire é fundamental para que ela consiga fazer a sua função, né? Então, para ela desempenhar o papel que ela precisa, a função que ela precisa, ela tem que ter determinada forma,
certo? Exemplo, se você pega aí um metal e transforma ele no martelo, a forma do martelo já sabe que ele vai servir para bater um prego. Se você pega um metal e transforma num garfo, você sabe que a forma dele é fundamental para fincar os alimentos e alimentar, né? Pôr na boca e tal. Então, a forma da proteína é muito importante para que ela consiga desempenhar uma função, né? Exemplo, se essa proteína vai adquirir o formato específico lá de um anticorpo, ela vai combater micróbios. Se ela vai formar hemoglobina, ela vai transportar oxigênio. Se ela vai virar uma enzima, ela vai desempenhar a função de uma enzima, que são várias, né? Vamos falar um pouco das enzimas, então. As enzimas, elas são fundamentais para o metabolismo do corpo, né? Funcionamento do corpo. Exemplo, digestão química, a quebra das ligações químicas das moléculas de alimento são feitas por enzimas, né? Então, você tem lá um polissacarídeo, um amido, que é grande, ele não entra na célula. Ele vai ter que ser quebrado em monossacarídeo, em uma molécula só. Então, é a enzima que vai fazer essa quebra da ligação dos polis, vão virar disacarídeos e depois monossacarídeos. Aí ele cabe na célula, aí ele consegue entrar, tá? Outro exemplo, a duplicação do DNA. Quando você vai produzir uma nova célula, você precisa duplicar o DNA. Então, tem enzimas para fazer isso, né? Você vai ter enzima que abre a fita do DNA, enzima que conecta as bases nitrogenadas, que cola as bases nitrogenadas e etc. Tá? Bom, essas enzimas, elas são específicas, como toda proteína, né? Então, elas têm um formato e uma sequência de aminoácidos específica para cada função, né? Então, a enzima que digere carboidrato, ela só digere carboidrato. Uma enzima que digere proteína, ela só digere proteína. Ela encaixa na proteína e separa os aminoácidos. Ela não consegue digerir outro elemento, tá? E quando essas enzimas são desnaturadas por algum processo, ou calor, ou mudança de pH, né? Acidez, alcalinidade, se ela, por exemplo, um solvente orgânico, ela vai perder o seu formato. Perdendo o seu formato, ela vai perder a sua função. Ela não vai conseguir mais desempenhar aquele papel. Então, se uma enzima que digere proteína, ela for desnaturada, ela não vai conseguir digerir a proteína mais, não vai conseguir mais soltar os seus aminoácidos, certo? Bom, as proteínas é o elemento orgânico em maior quantidade no nosso corpo, tá? A gente pode dizer que as proteínas, elas são a expressão da característica genética. Como assim? Se a pessoa tem a característica genética de ter um cabelo liso, a proteína vai formar o cabelo liso. Ela vai produzir uma proteína de maneira tal que o cabelo fique liso. Ou cacheado. Ela pode fazer permanente para o cabelo cachear. Quando ele crescer de novo, se for uma permanente, né, que não sai com água, quando ele crescer de novo, ele vai crescer liso. Se ela faz lá uma escova definitiva, que o cabelo fica liso, quando ele crescer de novo, ele vai crescer com a sua característica genética, cacheado. Uma pessoa morena, ela tem essa característica genética que ela herdou, né, dos seus parentes, pais, avós, etc., porque ela produz uma proteína chamada melanina
que vai dar essa cor, né? Quanto mais melanina, mais moreno, quanto menos melanina, mais branco. Quando uma pessoa toma sol, ela escurece a pele. Por quê? Porque ela aumenta a produção de melanina. E a melanina, ela é um filtro solar natural, né? Então, ela protege a pele do sol, né? Da radiação solar. Isso é uma característica genética. Se uma pessoa, por exemplo, tem intolerância à lactose, ela geneticamente tem uma deficiência e ela não produz uma enzima que digere a lactose, né? Que a lactose é um disacarídeo. São duas moléculas, galactose e glicose. Então, para entrar na célula, ela precisa ser quebrada em mono. Se ela não tem a enzima que quebra essa lactose em 2 monossacarídeos, ela não consegue digerir. Não entra na célula, acumula no corpo, no sangue, e ela vai ter lá dor de barriga, vômito, diarreia, etc. Isso são características genéticas expressas através das proteínas. Certo, gente? Então, pessoal, as proteínas, elas são específicas, né? Bem específicas. Por quê? Porque elas têm um formato específico e uma ordem de aminoácido, uma sequência de aminoácido. Então, dependendo dos tipos de aminoácidos, que nós temos lá 20 mais ou menos, né, que formam as nossas proteínas. Então, a ordem, cada uma numa ordem específica, a quantidade de aminoácidos e o formato que eles vão adquirir depois, que dá essa especificidade das proteínas, tá? Bom, quando a gente fala que a gente produz proteína, na verdade, a gente está, como se diz, remontando as proteínas, né? Porque como elas são específicas, então o que acontece? A proteína do boi, ela serve para o boi. A proteína da planta, ela serve para a planta. Então, por que eu como proteína se ela não me serve? A proteína, ela não é formada de aminoácido. A proteína do boi é formada de aminoácido. Os mesmos aminoácidos que formam as minhas proteínas. Da planta, a mesma coisa. São os mesmos aminoácidos montados de maneira diferente. Então, eu como proteína porque eu preciso dos aminoácidos e não daquela proteína pronta, né? Então, quando a gente come proteína, a gente digere a proteína, o que a gente faz? A gente desmonta os aminoácidos e depois a gente vai produzir as nossas proteínas. Ou a gente vai remontar os aminoácidos na sequência e no formato das minhas proteínas que eu preciso, né? Eu costumo brincar que é como se fosse um Lego. Você pega umas peças de Lego e monta um avião que serve para voar, por exemplo, para brincar de voar. Você vai desmontar esse avião e com as mesmas peças você vai remontar diferente um navio, um robô, né? Ou seja, são 2 brinquedos completamente diferentes usando as mesmas peças. As proteínas, mesma coisa. São 2 proteínas diferentes formadas com as mesmas peças que são os aminoácidos, certo? Bom, as proteínas são tão importantes, né? Que a produção delas está intimamente ligado com os nossos materiais genéticos, né? A montagem das nossas proteínas começa no DNA, tá? Então vamos conhecer um pouco do DNA e do RNA, que são chamados materiais genéticos. O DNA, ele fica no núcleo, só no núcleo, tá? E ele possui uma forma que parece uma escada de corda torcida, né? Então a gente fala que o DNA, ele é formado por uma dupla fita, certo?
Uma fita compreende um corrimão e metade dos degraus, e a outra fita corresponde ao outro corrimão e metade dos degraus. Então, as fitas são ligadas pelos degraus, no meio ali, tá? Os corrimãos, eles são formados por um agrupamento fosfato e uma desoxirribose ou pentose. Então, um agrupamento fosfato, olha aí o fósforo, né, fazendo papel estrutural, e uma pentose ou uma desoxirribose, que é um açúcar, também aí fazendo um papel estrutural, né? E os degraus, eles são formados pelas bases nitrogenadas. Olha aí também o nitrogênio, né, gente? As bases nitrogenadas tem dois tipos. As púricas, que são adenina e guanina, A e G, representadas pelas letras A e G. E pirimídicas, citosina e timina, representadas pela letra C e T. Quando vai se ligar, né, metade dos degraus, cada metade vai se ligar, eles respeitam uma ordem fixa, que nunca muda, tá? A adenina se liga com a timina e a citosina com a guanina. Bom, então, a adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina, né? A e T, C e G. Sempre assim, tá, pessoal? O DNA, ele que forma o RNA, tá? E o RNA, ele é muito parecido com o DNA. Mudando duas coisas somente, né? Duas diferenças. Primeira diferença, o RNA é uma fita simples, então ele é metade da escada, um corrimão e metade dos degraus, tá? E ele não possui a base timina. No lugar da timina ele vai ter a uracila, certo? Então aí no caso a uracila que vai se ligar com a adenina e a citosina com a guanina. Isso aí continua igual, tá? Então, o DNA possui 4 bases, só pra gente lembrar. Adenina, timina, citosina e guanina. E o RNA possui 4 bases. Adenina, uracila, citosina e guanina. Certo? Bom, o DNA vai se abrir, as bases nitrogenadas vão se ligar em uma das fitas do DNA e vai formar o RNA, né? Então, aonde no DNA tem adenina, para formar o RNA vai entrar a uracila. Onde no DNA tem timina, vai entrar a adenina. Se tem citosina, vai entrar a guanina. Se tem guanina, vai entrar a citosina. E aí vai formar a fita simples do RNA. Depois que a fita simples do RNA está pronta, ela se solta do DNA, ela sai do DNA e ela vai para o citoplasma, tá? Para começar o processo de produção ou montagem das proteínas. O processo completo de produção de proteínas nós vamos ver depois. Cada etapa dessa produção de proteína, tá? Por agora, o que a gente tem que saber? Que o RNA feito a partir do DNA é quem vai definir os tipos de aminoácido e a ordem que eles estarão nessa fita de aminoácidos, nessa corrente de aminoácidos que forma a proteína primária, tá? Por quê? Cada 3 bases nitrogenadas do RNA correspondem a um aminoácido, tá? Então, se você tem aí 3 uracilas, você vai ter um determinado aminoácido. Se você tem ACG, você vai ter outro aminoácido. Então, dependendo da sequência de bases nitrogenadas do RNA, você vai ter a sequência de aminoácidos que farão parte dessa proteína primária.
Então vamos lá. O DNA passa os códigos genéticos para o RNA. Esses códigos genéticos são representados pelas bases nitrogenadas. Então, a sequência de bases nitrogenadas define os códigos genéticos, tá? Então, o DNA passa os códigos para o RNA. O RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma. E através dos códigos genéticos, que agora estão no RNA, ele vai definir a sequência de aminoácidos e vai formar a fileira de aminoácidos, tá? Que corresponde à proteína primária. Aí, essa proteína primária vai se torcer de acordo com a sequência de aminoácidos. Certos outros elementos vão fazer parte dela, né? E aí, depois de pronta, ela vai desempenhar a função pela qual ela foi produzida. Certo, gente? Bom, para fazer as atividades do PET, vocês vão precisar saber um pouco aí sobre estrutura química do DNA também, né? Que é grupamento fosfato, pentose ou desoxirribose e a base nitrogenada. Uma de um lado, do outro lado, se ligando no meio através das bases nitrogenadas, seguindo a sequência A com T, C com G. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Caso tenham mais dúvidas, me mandem, por favor, tá? Para que vocês consigam ter sucesso aí nos exercícios, tá bom? Um abraço para todos aí.